Reduzir jornada de trabalho parece bem simples no discurso, mas quando a gente fala de acabar com a escala 6x1, a pergunta que precisa ser feita é outra. Quem paga essa conta? Muito bom dia, meu agroamigo. Eu sou a Catherine Hartz e a gente vai falar de política e de agronegócio. E hoje eu quero te explicar uma forma bem detalhada o que é o 6x1, a escala 6x1. Porque o agro está tão preocupado, e especialmente as cooperativas, e quais são os caminhos possíveis para esse debate. Primeiro, o que é essa escala 6x1? Bom, a escala 6x1 significa 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. Ela está dentro do limite constitucional de 44 horas semanais. É amplamente utilizada em setores que precisam funcionar de forma contínua, como supermercados, por exemplo, frigoríficos, indústria de processamento, serviços de vigilância, limpeza e também parte da agroindústria. Bom, e essa proposta está sendo discutida no Congresso para reduzir a jornada para 40 horas semanais, adotando majoritariamente o modelo 5x2. Em alguns debates, fala-se até de 36 horas semanais, que seria no formato de 4x3. Mas na prática, isso significa menos horas trabalhadas, com a manutenção de um salário. E aqui começa o ponto central da discussão. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a redução de 44 para 40 horas pode elevar o custo da hora trabalhada em aproximadamente 7,8%. Se essa jornada cair para 36 horas, o aumento pode ultrapassar 17%. E aqui a gente não está falando de ideologia, é uma matemática pura. E por que o agro está tão preocupado? Porque o agro não é só uma produção no campo, ele é uma cadeia completa que envolve cooperativas, indústria, armazenagem, transporte, exportação de serviços de apoio. Muitos desses segmentos operam com margens já bem apertadas e alta intensidade de mão de obra. As cooperativas são um ponto sensível nesse debate. Santa Catarina, por exemplo, tem um dos sistemas cooperativistas mais fortes do país. E essas cooperativas de proteína animal, leite, grãos, agroindústria funcionam em turnos contínuos. Frigoríficos não podem simplesmente parar a linha porque o custo da hora aumentou. O milho precisa ser processado, o leite precisa ser industrializado diariamente. A carne precisa seguir o fluxo de abate e também de exportação. Agora, quando o custo de mão de obra sobe de forma bem abrupta assim, existem 3 caminhos possíveis. O primeiro é absorver o custo. Isso reduz margem e principalmente capacidade de investimento. O segundo é repassar esse custo para o consumidor. E isso pressiona a inflação. E o terceiro é reduzir o quadro e automatizar ainda mais rápido. Isso afeta diretamente o emprego, a mão de obra. Não existe matemática. Ou aquela famosa frase, né? Não existe almoço grátis. A FACIS, que é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, já se posicionou principalmente e publicamente contra essa proposta de forma como está sendo desenhada. Um argumento é bem claro: um aumento imediato de custo com risco inflacionário e impacto maior em estados com uma forte base industrial. A Fiesc também entrou nesse debate questionando quem vai pagar a conta. O presidente da entidade, inclusive, alertou que a redução da jornada sem ganho real de produtividade compromete a competitividade, especialmente em um ambiente global onde o Brasil já disputa mercado com países de custo menor. E no Congresso? Bom, a Frente Parlamentar Agropecuária tem buscado evitar um embate simplista entre ser a favor ou ser contra. A estratégia é discutir alternativas, banco de horas, renegociação coletiva, transição gradual e modelos que respeitem a sazonalidade do agro. Porque existe uma diferença enorme em discutir qualidade de vida e impor uma regra única para realidades completamente diferentes. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também tem alertado para um risco de desemprego mascarado. Se o custo formal aumenta demais, a informalidade cresce e isso distorce o mercado de trabalho. Agora nós vamos para a pergunta central: quem paga essa conta no final? Alguém sempre paga, isso é uma verdade. Pois é, não existe folga grátis. Assim como não existe almoço grátis. Se o custo subir e for repassado, o consumidor vai pagar lá no supermercado. Se a margem cair, a cooperativa paga com menos investimentos e menor capacidade de expansão. Se houver um ajuste de quadro, o trabalhador paga com menos oportunidades. E se o Brasil perder competitividade internacional, o produtor paga com menos mercado. Isso significa que não se pode discutir redução de jornada?
Absolutamente não. Significa que essa discussão precisa vir acompanhada de pelo menos 3 pilares fundamentais. O primeiro é a transição gradual. Mudanças estruturais não podem ser assim abruptas. E o segundo, negociações setorial. O que funciona num escritório, por exemplo, na capital, não é necessariamente o que funciona em uma planta frigorífica no interior. Terceiro ponto, produtividade. Reduzir jornada só é sustentável se houver um ganho real de eficiência. Sem esses 3 elementos, a proposta deixa de ser política social e passa a ser um risco econômico. E no agro, especialmente nas cooperativas, o impacto é amplificado, porque elas são organizações coletivas. O custo não atinge apenas uma empresa, ele se espalha por milhares de produtores integrados. E no fim das contas, o debate não é sobre ser contra o trabalhador ou contra o empresário, é sobre entender que custo existe e quando ele aumenta, alguém tem que pagar. A pergunta que precisa ser feita não é se a proposta é popular, é se ela é sustentável, porque discurso rende muito aplauso. Agora, planilha exige responsabilidade. E se você quer continuar acompanhando essas análises, inscreva-se aqui no canal, acompanhe também a coluna Política e Agro. Aqui a gente fala de decisão política com impacto direto na vida de quem produz. E essa pauta ainda vai render muitos capítulos. Vou ficar por aqui com o meu mate, mas eu volto com mais política e agronegócio para você.